Você já sabe que investir em fundos imobiliários é uma boa opção de investimento, que vai lhe trazer uma renda passiva mensal e vai fazer seu patrimônio crescer. Porém, tenha cuidado na hora de escolher quais fundos imobiliários investir, porque se você sair investindo em qualquer ativo, aquilo que era para ser uma fonte de renda e alegria pode se transformar em prejuízo e tristeza. Nesse vídeo eu vou mostrar 3 tipos de fundos imobiliários que seria bom você passar longe para não correr risco desnecessário. São 3 características que alguns fundos imobiliários apresentam e você, como investidor, tem que ficar ligado nisso. Mas como eu sempre falo nos meus vídeos, pessoal, o objetivo não é incentivar você a comprar ou vender nenhum ativo. Isso fica totalmente ao seu critério. Você também tem que levar em consideração o seu perfil de investidor e de que maneira você quer investir. Mas, de qualquer maneira, aconselho vocês a seguir esses 3 conselhos que eu vou passar. Primeiramente, pessoal, evite fundos que são concentrados, que apresentam concentrações, tanto no seu portfólio de devedores, como também no segmento de atuação dos seus devedores. Eu vou usar aqui alguns fundos imobiliários para poder mostrar quão importante é considerar cada um desses pontos. Estou aqui no relatório gerencial do DEVA11, aquele fundo imobiliário de papel que levou calote de vários devedores. Observe só como o DEVA11 ele tem várias concentrações de valor investido em cada um de seus devedores. A nível de comparação, observe esse primeiro devedor aqui, a Gemin. Esse devedor, que atualmente está aqui em período de carência de juros, ele tem um PL de 8,43%. PL, pessoal, significa patrimônio líquido. Então, qual foi o valor em patrimônio líquido investido no fundo nesse devedor? Somente nesse primeiro ativo, ele tem, como eu mencionei, um PL aqui de 8,43%. Porém, esse daqui não é o único CRI que ele tem desse devedor. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que ele tem outro CRI desse mesmo devedor, o Gemin 2, que atualmente corresponde a um PL aqui de 1,45%. Então, se levarmos em consideração apenas esses 2 CRIs que o fundo tem desse mesmo devedor, isso representa aproximadamente 10% do PL do ativo. Então, como esse ativo ele está em situação de carência, ele não está pagando o fundo os juros que lhe é devido, então 10% do valor que o fundo deveria estar recebendo mensalmente, ele não está por causa da situação de calote. Então, essa concentração aí impactou em 10% da receita do ativo. Se a exposição dele fosse menor de apenas 1, 2%, o impacto negativo seria muito menor. Então, isso mostra a importância da diversificação com respeito ao patrimônio líquido investido em cada um de seus devedores e também com respeito ao segmento de atuação. Porque imagine aí que um segmento, de modo geral, ele passe por uma crise. E se o fundo ele tiver vários devedores que estão no mesmo segmento, o impacto também pode ser muito grande. Se o segmento todo sofrer, vários devedores que atuam naquele segmento podem dar calote no fundo. Então esse também é um perigo. E aqui podemos ver que ele não tem concentração apenas nesse primeiro devedor que eu mencionei. Tem esse outro aqui, que ele tem um CRI, que atualmente representa aqui quase 7% de PL. Porém, ele também tem outro CRI desse mesmo devedor, que atualmente representa aqui aproximadamente 3%. Então, ele também apresenta aqui um PL de aproximadamente 10% somente nesse devedor. Então, isso mostra como as concentrações podem ser perigosas para um fundo imobiliário. Aqui eu mostrei um fundo imobiliário de papel, porém isso também se aplica, pessoal, aos fiagros. Especialmente fiagros, a gente vê vários deles bastante concentrados. Estou aqui no último relatório gerencial do Vigia 11 e aqui podemos ver que ele também é um ativo muito concentrado. Então, 9,73% de todo o patrimônio do Vigia 11 está investido apenas em um devedor. Então, se esse devedor passar por uma situação que ele entre em situação de calote, praticamente 10% o fundo Fiagro, o Vigia 11, deixará de receber aí mensalmente correspondente aos juros. Observe esse outro devedor aqui, a Bela Agrícola 2. Atualmente ele tem um PL aqui de 9,53%, um impacto também muito grande. E pior ainda, tem esse outro aqui, a Fiagril. Atualmente ele corresponde aqui a 4 CRAs, tem esses 2 aqui que eu estou selecionando para vocês, e um pouquinho mais embaixo aqui ele tem mais 2. Se somarmos esses 4 CRAs que atualmente ele tem da Fiagril, representa aí aproximadamente 23, 24% de PL. E até esse ativo, no caso, ele se recuperar, pode levar muito tempo, muitos anos.
Então, como eu mencionei, é um risco desnecessário que muitas vezes você pode estar correndo e não tem ciência disso. Outro ponto, pessoal, para você tomar cuidado é com respeito à alavancagem. Todos os fundos, de um modo geral, independente se são de tijolo ou de papel, podem se alavancar, porém isso ocorre mais em fundos imobiliários de tijolo. Fazem como se fossem empréstimos para poder adquirir dinheiro e dessa maneira comprar novos imóveis. E observem comigo dois fundos imobiliários que estão sendo muito prejudicados devido justamente a essa questão de alavancagem. Eu estou aqui no último relatório gerencial do SARI 11. Ele é um fundo de tijolo do segmento de lajes corporativas. Atualmente ele tem uma dívida muito alta para poder pagar. Se vocês repararem aqui, ele tem uma dívida de 290 milhões de reais para poder pagar. E o SARI 11, atualmente, ele tem um patrimônio líquido aqui de 813 milhões de reais. Então, podemos ver que é uma dívida realmente muito alta. E observem só como essa alavancagem ela consome muito a receita mensal do ativo. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver o seu demonstrativo financeiro correspondente ao mês de julho de 2024. Então, repare só, o fundo ele teve uma receita total aqui de 4,8 milhões de reais. E se descermos aqui, podemos ver correspondente às suas despesas, que somou o valor aqui de 2,7 milhões de reais. Então, uma despesa muito alta, né, se compararmos aqui com o valor que o fundo ele gerou no mês. E observe que dessa despesa aqui de 2,7 milhões de reais, 1,7 milhões de reais foi apenas de despesas com juros dos seus CRIs. Agora você imagina, de 4,8 milhões de reais, 2,7 milhões foi só para poder pagar despesas financeiras. E a maior despesa foi justamente aqui dos juros que ele está pagando da sua alavancagem. Então, se pegarmos a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou com apenas um resultado líquido de 2 milhões de reais, sendo que ele havia gerado 4,8 milhões de reais. Conseguiu perceber como a sua dívida consome mensalmente uma receita muito grande do seu ativo? Por esse motivo que o SARI 11 ele caiu tanto a sua cotação. Se pegarmos o seu gráfico aqui, colocar na cotação padrão, que vai medir apenas a cotação, observe os últimos 12 meses, como o SARI saiu. Aqui está a casa dos R$ 58,00 e agora está aqui nas suas mínimas históricas na faixa dos R$ 40,00. Se colocarmos um gráfico maior de 5 anos, observe como essa queda é muito mais acentuada, saindo aqui da casa dos R$ 100,00 e atingindo aqui apenas R$ 40,00. Imagine quem comprou nessa época aqui, o prejuízo que está. E a tendência é só cair, não tem expectativa nenhuma de voltar a subir. E não só a cotação caiu, como os rendimentos também caíram, pessoal. Se você pegar aqui, os últimos 5 anos, observem como os rendimentos caíram a partir aqui do início de 2023 em diante. Este aqui é os menores valores que ele está pagando. Seu último rendimento foi de 25 centavos por cada cota, o que representa uma rentabilidade muito pequena, de apenas aqui 0,61%. Então tome cuidado com a alavancagem. Outro ativo que está bastante alavancado, sempre eu falo sobre ele, é o Vino 11. Eu estou aqui no último relatório gerencial dele. E observe só o seu demonstrativo financeiro. O fundo ele gerou durante o mês de julho de 2024 uma receita total bruta de 7,6 milhões de reais. Ele menciona aqui que despesas financeiras somou o valor aqui de 3,2 milhões de reais. Então, aproximadamente 42% do que ele gerou vai ser apenas para poder pagar juros dos seus CRIs. Além das outras despesas que ele tem aqui como taxa de administração e de gestão. Então o fundo ele gerou 7,2 milhões de receita bruta, diminuiu aqui as suas despesas e sobrou apenas aqui 3,8 milhões de reais. Então quase a metade também do valor. O fundo ele conseguiu gerar apenas aqui 4 centavos, menos de 5 centavos por cada cota. Então se não considerássemos o resultado acumulado que ele tem aqui ainda para poder distribuir, que ele está usando para poder manter o seu patamar aqui de 5 centavos por cada cota, se levarmos em consideração apenas o que ele gerou, que foi esse valor aqui, estaria distribuindo aqui 4 centavos por cada cota, então menos de 5 centavos. E observe como a situação dele fica ainda pior, porque as suas amortizações no decorrer do tempo, elas vão subir, aqui correspondente ao seu principal. Então, a situação de alavancagem do Vino 11 é muito feia, muito ruim. A situação vai ficar cada vez mais difícil. Atualmente, o fundo ele tem uma dívida aqui de 486 milhões de reais. E por último, pessoal, porém não menos importante, escolha fundos imobiliários que tenham boas gestoras.
porque é o gestor do fundo que vai lidar diretamente com o seu dinheiro, com o valor que você investiu naquele fundo imobiliário. Então, a atuação do gestor do fundo é na decisão do que fazer com os recursos do fundo imobiliário em que ele atua. Então, é ele que vai definir onde é que ele vai investir, qual vai ser sua tese de investimento. Então, você está colocando a responsabilidade do seu dinheiro na mão dele. O mínimo que você espera é que ele faça um bom trabalho para que você tenha uma boa rentabilidade. Então, o trabalho do gestor, ele impacta diretamente na performance do fundo, uma vez que os dividendos que o fundo distribui e a sua valorização da cota têm relação direta com os ativos do fundo. Então, se o gestor do fundo ele fizer escolhas ruins, no futuro, o maior prejudicado vai ser você. Então, como escolher uma boa gestora? Como saber se a gestora daquele fundo ela realmente é boa? Primeiramente, é preciso avaliar o histórico do gestor daquele fundo. Saber quais fundos imobiliários atualmente aquele gestor ele gere e também há quanto tempo que ele está atuando no mercado de fundos imobiliários. Tem gestoras aí como a Kinea, a Credit Suisse, a antiga Credit Suisse, né, que agora a Pátria ela comprou, a Equity, entre outras, que tem aí vários anos de existência, mais de 10 anos. Então ela já tem um histórico, já passou por fases boas, fases ruins e continuaram se desempenhando muito bem. Então são gestoras que traz confiança. Outro ponto também, você como investidor deve procurar saber, é se a gestão, toda a equipe da gestão, ela consegue se comunicar bem com seus investidores, no caso, com seus cotistas. Se aquele fundo ele tem transparência no seu relatório gerencial, se traz todas as informações que o investidor ele precisa ter. Infelizmente, tem gestoras que traz o relatório gerencial e parece um lixo. Não traz informações, não são transparentes. Então, como é que você vai confiar? Como é que você vai ter uma relação com aquela gestora, sendo que ela não é transparente com você? Podemos comparar isso com um casamento. Como é que você vai casar com uma pessoa que não é transparente com você? Então tome cuidado com esse tipo de gestora. Eu me lembro mesmo que a Hectare, que é justamente a gestora do HCTR11, na época era muito criticada por alguns, justamente por causa da sua falta de transparência. E a gente viu o que foi que aconteceu. Então tome cuidado com gestoras que não têm boas características, que não têm um bom histórico, que não têm transparência, que não têm um bom time de gestão, porque no futuro isso pode lhe dar muita dor de cabeça, beleza? Então pessoal, eu espero aí que essas 3 dicas tenham ajudado você de alguma maneira e coloque em prática elas que com certeza você vai ver muita diferença nos seus investimentos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.